Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live. Hoje com o tema, o que a transição planetária demanda de nós. Estamos com uma super convidada, a Rafaela Paz. Ela é colunista da revista Letra Espírita, escritora, divulgadora da doutrina espírita, já tem alguns livros lançados, Armadilhas da Obsessão, Não se escapa das leis da vida e Almas Apaixonadas. Hoje ela vai estar aqui para falar com a gente, para bater um papo, nesse papo de amigos. Lembrando a todos que sempre mande suas perguntas, suas dúvidas. É muito importante a participação de todos nesse dia tão importante, com uma convidada tão importante, a Rafaela. Lembrando que depois que essa live termina aqui no Instagram, a gente disponibiliza no nosso site no YouTube, no nosso canal, no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Eu aguardo a todos, espero que todos estejam lá, compartilhem os nossos vídeos, mandem dúvidas, mandem sugestões, críticas, que será muito bem aceito por todos. Eu já vou adicionar aqui o Matheus, a nossa convidada já mandou o convite aqui. Vou adicionar também o nosso convidado e espero hoje sobre a transição planetária. A gente vê vários palestrantes, várias pessoas falando sobre o tema, e nada melhor do que a gente trazer uma convidada tão importante como a Rafaela para vir falar aqui com a gente. E fala, menino lindo! Meu querido, como está você? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Eu esqueci de pegar meu fone. Se tiver dando interferência aí no som, você me fala, viu? Por enquanto está tranquilo. Eu já vou adicionar aqui, ó, dar uma boa noite já pro Pena, que já está online, o nosso amigo Edu, Dona Sônia, está sempre acompanhando aqui. Eu estava falando, Matheus... Você tá com um cenário novo aí, hein? Ó, quem que tá aí atrás? São Francisco? São Francisco de Assis, está ali, ó. Olha, o menino tá evoluindo no cenário aí. Olha que menino mais bonito. Matheus, no cenário, por onde anda o professor Luiz Carlos? Rapaz, o negócio tá meio esquisito, viu? Sabendo que ele está participando de um campeonato, é isso? De artes marciais? Eu ouvi dizer. Do vídeo. Ele já tá chegando na final. Chegando na final, então vamos fazer aquela torcida, aquela vibração positiva para o professor. É Kung Fu, né? É isso? Arte marcial Kung Fu. É isso? Kung Fu e Taekwondo. Isso, então o professor está lá disputando a semifinal, por isso, hoje ele não vai poder participar. E vamos adicionar a nossa convidada aqui, né, Matheus? A Rafaela, vamos lá, vamos adicionar ela aqui para participar, para a gente não perder tempo. Vamos lá, falei que a Rafaela é colunista, é escritora. Olá! Olá, quem está aí? Boa noite, Rafaela, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem e vocês? Obrigada. Deus, tudo bem, gratidão por você mais uma vez aceitar o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é bem apertada, você arrumou um tempinho para vir aqui falar com a gente. Nesse tema, hoje muito falado pelo mundo inteiro, né? A gente ouve muitos canais no YouTube, palestrantes, né? Dentro da doutrina espírita, a gente vê muitas palestras a respeito da transição planetária. E nada melhor com esse tema hoje escolhido por você, né? Com todo carinho, o que a transição planetária demanda de nós, que é muito importante. A gente sempre espera algo da espiritualidade, né? Mas é bom a gente também saber o que nós temos que fazer, qual é a nossa parte nessa transição planetária, o que é essa transição planetária. Será que já estamos vivendo essa fase? Será que falta muito? Vai demorar? Essas são as perguntas que sempre está aqui, todo mundo faz para a gente tenta dentro da doutrina espírita, né? Nós temos o Chico, que falou sobre essa transição, o grande Dival, o próprio Haroldo Dutra, que fala sempre no assunto. E hoje nós trouxemos a Rafaela, uma convidada especial. Vou passar a palavra para você, Rafaela. Você fica à vontade, fala um pouquinho de você, sobre
o seu Instagram, os conteúdos que você faz da doutrina espírita, sobre os seus livros, sobre todo o seu trabalho. Fica à vontade, uma boa noite. Bom, boa noite pessoal de casa, boa noite Rômulo, Matheus. Cada vez que eu venho aqui tem uma novidade do professor. Boa noite, Rafaela. Esse professor está famoso, viu? Pois é. Mas é isso, agradecer vocês pelo convite de novo, para a gente falar da transição, que é tão falada, mas eu acho que de uma outra ótica, trazendo algumas reflexões. Como você disse, tem aqui o meu Instagram, que eu sempre tento alimentar com conteúdos que tragam isso, né? Que tragam a doutrina espírita efetivamente para o nosso dia a dia. Os livros estão aí para a gente ler, para a gente aprender, mas é muito importante que a gente saiba que o espiritismo é uma teoria a ser colocada em prática de forma efetiva. O espiritismo faz parte do dia a dia, faz parte de tudo aquilo que a gente faz o tempo inteiro. De tudo a gente pode tirar uma lição, de tudo a gente pode tirar uma análise. E eu acho muito importante isso. Então, humildemente, é o que eu tenho que fazer todos os dias no meu trabalho aqui, no meu Instagram, no meu trabalho lá no Letra Espírita, nos meus livros também. Obrigada, você falou dos 3, o Armadilhas, o Não Se Escapa das Leis da Vida e o Almas Apaixonadas, que foi o último lançamento. E é isso, cheia de gratidão, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Obrigadão mesmo. Matheus? Eu tenho uma pergunta aqui um pouquinho fora do contexto, mas esses dias o professor falou que a Rafaela é que fez como é que é? A revisão dos livros do professor, é isso, Rafaela? Isso. Fiz algumas. Ah, que legal. A gente fez uma live sobre o livro do professor Os Propósitos da Vida, né? Que foi a live passada. Sim. E ele explicou que quem fez a revisão do livro dele foi você. Aí a gente já citou que você ia ser a nossa convidada. Do dia de hoje. Eu fiz do Propósitos e fiz do Amor Vence o Suicídio, se eu não me engano. Não lembro se teve algum outro ainda, mas foram esses 2. Bom, Rafael, eu sei que você já deixa uma programação, né? A gente... o palestrante ou a pessoa que vem aqui bater um papo com a gente já tem. Mas o Pena, nosso participante aqui, ele já colocou a primeira pergunta. Quem já está com o passaporte carimbado para a grande viagem para Orion? Foi uma pergunta aqui do Pena, muito bem. Pena. Pois é. Quem sabe, né? Quem sabe? Acho que todos nós estamos nesse caminho, tentando, né? Ou ficar por aqui, ou efetivamente ter evoluído, que ninguém quer voltar para trás, né? O que ninguém quer ser uma nova leva aí dos exilados de Capela, que a gente conhece tão bem a história. E falar de transição planetária é complicado, porque assim como nós buscamos a evolução constante, o planeta também segue a lei de progresso, que é uma das leis morais trazidas pelo Livro dos Espíritos e que comandam a vida de todos nós, sendo ela uma das leis que a gente tem que perseguir. E nós, enquanto espíritos, tentamos isso o tempo inteiro, todo dia, nesse jogo, entre aspas, de tentativa e erro, que faz parte da nossa história, dos nossos aprendizados, e o planeta está nesse mesmo caminho. Logicamente que a transição de um mundo tão conhecido como o mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, ela não vai acontecer da noite para o dia. E é muito importante que a gente, dentro dessa reflexão, e aí trazendo um pouco para essa forma que eu tento de explicar as questões do espiritismo, é que a gente costuma esperar que as coisas caiam do céu, que as coisas aconteçam como num passe de mágica. E tem uma frase, se eu não me engano é do Dostoiévski, que ele fala que as pessoas querem um milagre, elas não querem Deus. E quando a gente fala do espiritismo e fala da transição planetária, as pessoas acham que isso vai acontecer de qualquer forma. Uma hora a gente vai acordar, perceber que está tudo mais bonitinho,
tá todo mundo mais bonzinho, e aí a Terra virou um planeta de regeneração. Mas, diferentemente de nós, que muito embora precisemos das pessoas ao nosso redor, e aí cumprindo uma outra lei, que é a lei de sociedade, para que a gente aprenda aquilo que falta para nós, que a gente ensine para o outro aquilo que a gente tem, o planeta ele também espera que a gente o ajude nesse processo de transição. O planeta, para mudar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, tem muita energia para ser melhorada. E essa energia, essa egrégora, ela só melhora a partir do momento em que os seus habitantes também começam a cultivar aquilo que eles tanto querem ver. Então, a transição planetária vai acontecer? Vai. Vai acontecer de qualquer forma. A lei do progresso sempre se cumpre. Assim como nós, ela vai acontecer de forma mais rápida, ou de forma mais breve, ou de forma mais lenta, de acordo com a nossa contribuição para tudo isso. Então não vai ter um dia que a gente vai acordar, as borboletas vão estar mais coloridas, as flores mais cheirosas. Não, as coisas vão todos os dias continuar como estão, até que se cumpra a lei do progresso, contando com a nossa colaboração. E aí começa, né, a reflexão que eu queria trazer. O que essa transição efetivamente demanda de cada um de nós? Porque nós somos parte importante de todo esse processo. Não vai acontecer de forma mágica. A gente viu esse tema ganhar uma vultuosidade maior por conta do nosso queridíssimo Chico Xavier, quando veio à tona o documentário A Data Limite. Eu me lembro lá no dia 20 de julho de 2019, estava eu em frente a este mesmo celular, fazendo uma live para mostrar para todo mundo que tudo continuava do mesmo jeito. Lá a gente já viu que as coisas não aconteceram num passe de mágica, e desde então tudo isso é tão trazido à tona, mas eu acho que ainda com esse olhar de estarmos todos, de alguma forma, esperando o milagre, e não a nossa contribuição para tudo isso. Então, se a gente fizer uma análise, trouxer a questão da data limite de volta, que foi tão falada e é tão conhecida por todo mundo, realmente, num período em que a gente sabe que um planeta está em transição, nós estamos vivenciando todo santo dia uma data limite individual e coletiva, né? Nós estamos vivendo aí um limite para que a gente efetivamente tome as rédeas da nossa vida, das nossas escolhas, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. A gente ainda é propenso, e eu ouso falar que nós nos tornamos ainda mais propensos a colocar a culpa no outro, ou no encarnado, ou no espírito, principalmente depois do advento da pandemia. A gente se tornou, infelizmente, e ao contrário daquilo que todo mundo falava lá no início, porque eu também fiz uma live, vocês também fizeram logo quando a pandemia começou, e a gente achava que todo mundo ia sair melhor de tudo isso, que todo mundo ia valorizar extremamente o fato de poder estar com os seus, de poder se reunir, e na verdade, depois que a pandemia não acabou, mas melhorou, né? Hoje a gente tem um pouco mais de segurança por todo o respaldo da ciência, até pelo nosso próprio conhecimento, a gente se tornou ainda mais solitário. A gente descobriu uma companhia extremamente sedutora e extremamente perigosa, que é a tal da solidão. A solidão que nos mostra o quanto é gostoso ficar quietinho aqui na nossa zona de conforto, onde ninguém tira a nossa paciência, onde ninguém faz as coisas de um jeito que a gente não gosta, onde ninguém nos irrita, onde a gente não é obrigado a fazer aquilo que a gente não quer. E a gente se colocou nesse novo contexto que, enfim,
a gente acabou redescobrindo por conta de tudo que a gente viveu. E a gente vem adiando essas situações, a gente vem adiando a melhoria da vibração dos nossos pensamentos, das nossas ações. A gente vem adiando e ainda terceirizando culpas que, na verdade, muitas vezes, e na maioria delas, eu ouso dizer que são provenientes aí das nossas más escolhas, do nosso livre-arbítrio. A gente precisa, de uma forma urgente, tomar consciência de que somos os únicos responsáveis pela felicidade que a gente encontra aqui, que é possível encontrar aqui, ou pela infelicidade que a gente encontra igualmente. Muita coisa a gente passa por uma questão de necessidade espiritual, de aprendizado, mas muitas vezes a gente tropeça em pedras que a gente já não precisava mais tropeçar. Então, partindo desses conhecimentos tão básicos da nossa caminhada, e aí, lógico que inserido todo o conhecimento espírita que a gente já tem acesso, já é uma data limite bastante importante para que a gente reflita e que a gente perceba que faz parte de todo esse contexto de transição. Se o planeta espera e necessita que a gente o auxilie nesse processo, o que a gente está auxiliando? Ficando quietinho na frente da televisão, maratonando série e não convivendo com ninguém, não aprendendo aquilo que o outro pode somar na vida da gente, não ensinando aquilo que a gente pode somar na vida do outro, e ferindo aí a lei de sociedade que a gente mencionou agora no começo. Se a gente não está aprendendo, a gente não está ensinando, a gente está vivendo individualmente, de novo, mergulhados no egoísmo, que é a raiz de tudo aquilo que a gente sabe que é ruim de nós. E a gente precisa se conscientizar disso. Estou falando, falem também. Não, Rafaela, o que você falou, a questão da pandemia, eu fui uma das pessoas que eu tinha certeza que todos teriam um olhar maior para a caridade, para o amor, para a assistência. E a gente viu isso. A gente viu no começo uma união, as pessoas se uniram, né? Aquelas que ficaram sem o emprego, não poderiam abrir seus comércios, que tinham algum tipo de problema, né? Então, e aí a pandemia aliviou, porque ela não acabou até hoje, né? Veio a vacina que trouxe a liberdade da gente poder voltar para o trabalho, para a gente poder tirar as máscaras. E, infelizmente, tudo ocorreu ao contrário. Parece que o mundo ficou mais egoísta, né? Pessoas começaram a falar assim, eu vou viver, eu não sei o dia de amanhã. Então, ficou uma coisa muito curta. E a gente deveria ter... A gente sabe que a espiritualidade, nada acontece por acaso, né? A pandemia não veio por acaso. Ela veio para nos ensinar, para nos mostrar algo. E a gente, a grande maioria, teve uma visão contrária. Que é aquela visão, eu vou aproveitar porque amanhã depois vem outra pandemia, eu perco o direito de sair, eu perco o direito de ver os... A gente via muito nas lives, famílias falando por vídeos, né? Quando não poderia ver o parente, não poderia abraçar. Quantas pessoas, quantos amigos meus eu vi colocou, eu sinto tanta falta de um abraço, de abraçar as pessoas, de poder beijar, de poder tocar, de poder conviver. E hoje, aí, a pandemia não terminou, mas a gente pode fazer isso. Quantos de nós estamos indo na casa dos nossos parentes, dar aquele abraço, aquele almoço de final de semana juntos? Então ficou um pouco, eu acho que ficou um pouco mais egoísta. Eu acho que a pandemia, no começo, foi muito bom. A gente voltou a conviver, aprender a conviver em família, o que estava muito difícil com a correria do dia de hoje. Rômulo, Pois não, Matheus? Eu queria, em cima disso que você falou, eu queria dar o meu testemunho, né? Eu me incluo nisso que você falou, tá? Hoje eu me sinto uma pessoa, pode-se dizer
dizer mais egoísta? Talvez sim. Hoje eu penso mais em mim, tá? Antes da pandemia, eu não pensava tanto em mim quanto eu penso hoje, tá? E eu também não vivia tanto momento presente quanto eu vivo hoje. Isso é fruto da pandemia. Não sei se a Rafaela tem conhecimento, mas eu tive uma depressão profunda, né, na pandemia. E eu posso dizer que foi assim, foi a minha maneira de sobreviver emocionalmente, tá? Porque eu estava num estado de sofrimento tão grande, com sofrimento das coisas que haviam acontecido na minha vida, e um estado de sofrimento muito grande, com medo do que poderia acontecer, e de fato até aconteceu. Hoje eu ainda estou amargando prejuízo da minha empresa, eu não sei nem se ela vai sobreviver ou não, tá? Então, hoje, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que pensa mais em mim e que vivo mais o momento presente. Tudo isso que vocês falaram, eu me incluo nisso, tá? Eu não me acho nem melhor nem pior, mas isso é real. Eu sou a prova disso que vocês estão falando. É muito importante. Ô, Rafa, se você me permite, antes de você fazer Claro, o comentário claro. baseado, eu queria ler uns breves comentários que o pessoal fez para não ficar muito atrasado, né? Aqui os comentários, eu vou ler aqui o comentário aqui, vamos lá rapidinho. O Pena colocou assim, ó, por isso a tolerância hoje está na contramão da zona de conforto. O Fer de Oliveira, data limite para a nossa mudança moral, intelectual e espiritual. Data limite para uma consciência da importância de tratar o outro com as mesmas dignidades que gostamos de ser tratados. Foi a Fer, fez aqui, Fer Oliveira. Quem mais? A Fer Oliveira colocou. Início da pandemia, solidariedade e fraternidade. A Dani colocou assim, ó, muito boa consideração, Fernanda. Também creio na data limite para nós mesmos. Pois o comentário. E a Fer fez mais um comentário. Colocou, a mão de Deus usa o mundo. A mão que Deus usa no mundo é o amor, solidariedade, fraternidade, bem coletivo, sociedade justa. São esses os comentários, só para a gente dar sequência. Perfeito. Perfeito. Existe uma diferença enorme, apesar de muito tênue, entre o egoísmo e o fato de amar a si mesmo. E de você ter esse amor próprio em todas as suas coisas. Eu sempre falo, quando Jesus pediu para a gente amar o próximo, ele colocou uma vírgula e falou, como a ti mesmo, que é algo que a gente esquece muito. A gente olha para o outro com muito mais solidariedade do que a gente olha para nós mesmos em muitas situações. A gente tem a tendência a ser muito rígido com aquilo que a gente erra, a gente quase que anula para não enxergar as qualidades que todos nós já temos. E é extremamente válido que a gente exercite esse amor próprio, justamente para que a gente saiba oferecer isso para o outro. O que é preciso que a gente compreenda é que sempre aquilo que a gente cultivar para nós, a gente vai saber oferecer muito mais. A gente não tem nenhuma capacidade de dar aquilo que a gente não tem. E aí a gente volta, como a Fer disse, começo da pandemia, caridade e solidariedade. De repente, tudo isso sumiu, tudo isso ficou dentro de uma normalidade, vamos colocar assim, né? O Brasil é um país solidário, apesar de não estar, um dia eu me surpreendi de saber que o Brasil não está entre os primeiros países mais solidários do mundo. Não vou lembrar, eu já escrevi esse artigo há muito tempo, não vou lembrar quais são os primeiros, mas o Brasil, surpreendentemente, não está, apesar de ser um povo de ter essa caridade muito enraizada. Então, quer dizer, toda essa solidariedade, toda essa caridade foi fruto daquela emoção, daquele momento. Estava todo mundo com medo, estava todo mundo apavorado, era uma situação que nenhum de nós imaginou viver na vida. A gente estuda na história tudo aquilo que já passou
e a gente olha e fala, ah, não, isso não vai acontecer de novo, porque naquela época não tinha tecnologia, porque não tinha isso, porque não tinha... E a gente viu que não funciona assim. Então, quer dizer, tudo aquilo não era fruto de uma emoção, mas que não foi trabalhada dentro de cada um de nós de forma a se perpetuar no tempo. Será que não era pela emoção do momento, sei lá, a pessoa achar que naquela hora era obrigada? Será que não é aquela hora que as pessoas vestem uma pretensa máscara de caridade só porque tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também? Virou modinha, então, né? Exato. Então, logicamente que todos nós atravessamos tudo isso de formas muito diversas. Eu trabalho em casa, eu sou autônoma, eu podia ficar aqui ao mesmo tempo em que a minha mãe trabalha dentro de um hospital, ela tinha que ir para o hospital, com todos os medos que ela tinha, porque ela ia, depois ela voltava para casa, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, a gente viveu tudo isso de forma muito diferente. Mas o que ficou de tudo isso não foi um aprendizado que nos fez olhar para esse coletivo que a gente foi exposto por tanto tempo de forma tão massiva. Cadê toda aquela emoção, aquela vontade de estar junto, aquela dor que a gente sentia vendo aqueles números horríveis de pessoas partindo e pensando naquelas famílias e falando, meu Deus, podia ser comigo, e com muita gente foi, eu quero estar perto, eu quero estar junto. Hoje a gente se fechou. A gente saiu desse contexto não se amando mais, dando mais valor para o hoje, como o Matheus conseguiu aprender. A maioria, na verdade, saiu egoísta mesmo. Não, eu quero ficar aqui dentro porque o fulano pensa X, Y, Z, eu não suporto ficar perto dele, porque o outro faz isso, me irrita, porque, ai, pelo amor de Deus, que ele só reclama. A gente se fechou. A gente descobriu que é muito gostoso ficar sozinho. É diferente da solitude, que é necessária para todos nós. Todos nós precisamos de um momento de calmaria. Como você, Rômulo, falou, a gente vive correndo. A gente precisa ter um momento para, sei lá, desligar, para conseguir se conectar consigo mesmo, ouvir o que a gente tem ali para falar para si mesmo, que a gente passa sempre batido por tudo isso ao longo dos nossos dias. Mas a gente descobriu que não é só isso que é gostoso. Às vezes a gente até evita, porque a gente escuta coisas de nós mesmos que a gente não quer ouvir, né? E aí, de novo, tá fugindo da reforma íntima. Alguma coisa não tá indo bem e a gente tá se distanciando daquilo, não quer ouvir, eu começo a correr de novo, vai se distrair. E na verdade, só descobriu que não quer ficar em coletividade. Eu conheço muita gente, me incluo, eu me tornei uma pessoa muito mais reclusa depois da pandemia. Eu sempre fui caseira, não gosto muito de muita gente, tenho ali minha turminha de amigos pequena, que a gente se vê um na casa um do outro, mas nunca fui de grandes encontros, grandes badalações. Mas ainda assim eu percebo que eu fiquei um pouco mais fechada. E aí, se a gente traz tudo isso para um contexto do que a gente está tratando, de transição, a gente não está agindo em conjunto. E aí, aquela máxima que a gente fala sempre, que pode soar até clichê, mas de que unidos a gente vai ser muito mais forte, ela é uma realidade. E quando a gente pensa num planeta que precisa evoluir na escala dos mundos, ele precisa efetivamente que nós estejamos unidos e façamos de forma coletiva aquilo que é necessário e é o certo, que a gente já sabe que tem que ser feito. É muito importante que a gente compreenda que nós somos espíritos individuais, espíritos únicos, espíritos completos, mas que a gente precisa das outras pessoas para aprender o que a gente ainda não tem. Que a gente precisa das outras pessoas para ensinar o que a outra pessoa precisa aprender. Que a gente é um elo individual, mas de uma corrente que depende uns dos outros. Então, pode falar. Não, pode terminar. Não, pode falar, pode falar. Desculpa te cortar, já cortei, né? Imagina. Eu acho que as diferenças são muito importantes para a nossa evolução, né? Sim.
o que seria da gente se a gente convivesse numa sociedade muito igual, que todos pensassem a mesma coisa, que todos tivessem o mesmo gosto. Então, as diferenças é muito importante no nosso caminho evolutivo, né? Por isso que a espiritualidade ela foi tão perfeita que fizeram países com línguas diferentes, com raças diferentes, cor, né? Raça não, as cores diferentes, com costumes, com tradições diferentes, para a gente poder aprender a conviver, né? Algo muito importante dentro da nossa reencarnação é conviver, né? E às vezes a gente sabe que a nossa maior escola é a nossa família, é o nosso lar, né? É onde a gente mais aprende, é onde a gente mais tem que pôr em prática o Evangelho de Jesus. Porque a gente sempre quer pôr em prática no vizinho, no colega de trabalho, no companheiro de serviço, de faculdade, mas a gente tem que pôr em prática, a gente tem que começar a caridade para os mais próximos. E a gente sempre sabe que os mais próximos são nossos entes queridos, que convivem dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E o mais próximo não é aquele que a gente já nasceu, abriu o olhinho e já sabia que amava. É o mais próximo que irrita, que não dá certo. Vocês estão querendo falar de cunhado, sogra, esse tipo de próximo, né? Esse tipo de parente. Só para esclarecer aqui. Aproveitando um gancho, eu já vou ler daqui a pouco os comentários das pessoas, tem bastante comentário. Você falou sobre o ranking, eu procurei aqui. Tem uma organização britânica, ela colocou pelo 5º ano seguido, a Indonésia é o país mais solidário do mundo, seguido por Quênia na 2ª posição, Estados Unidos em 3º lugar, Austrália 4º lugar e Nova Zelândia 5º lugar. O Brasil ocupa a 18ª posição nesse ranking. É isso aí. Eu vou ler os comentários, já aproveitar aqui, Rafa. Aproveitar que eu já te cortei, né? Vamos lá, tem bastante coisa aqui. Vamos lá, aqui, ó, a Leninha. Leninha Fênix, eu também mudei muito. Passei a valorizar a minha casa e as pessoas que nela vivem. Ainda tenho medo. Perdi muita gente e aprendi a viver o agora. Se me tornei egoísta? Talvez. Foi o que você disse, né, Rafa? Não é egoísmo, né? É o aprender a se valorizar. A dona Sônia, nossa parceirona aqui, minha amiga de coração, ela colocou: eu não gosto de solidão. Gosto de estar sempre com muita gente. Para mim, a pandemia afastou mais do que uniu, né? Então, ela colocou aqui. Tem mais? A Luzia. Eu me dou bem com minha sogra, mas não com o meu cunhado. Acho que ela colocou aqui. Dona Sônia colocou assim, ó, na transição planetária já vem acontecendo com todas essas mortes em massa, rumo à generação. Espero que eu consiga chegar nessa mudança de for lá pelo 2050 e eu conseguir chegar na idade da minha mãe, devo ver. A dona Sônia perdeu a mãe recentemente, que desencarnou, uma senhora linda que eu tive o prazer de conhecer. O Pena colocou: creio que a grande questão as pessoas gostam da palavra caridade, desde que seja para receber. Doar, ninguém quer. Vamos lá, quem mais? São esses os comentários, Rafa, que teve por enquanto. Na verdade, assim, a transição... Bom, a gente escuta falar da transição lá em A Gênese, um livro de 1800 e alguma coisa. Então, ela já está em andamento há todo esse tempo. E olha quanto tempo já se foi. E olha a gente aqui falando dela como se ela tivesse começado agora, né? Quando a gente olha toda a aura de sobrenaturalidade, na verdade, que envolve um tema como esse, a gente vê, por exemplo, essa questão das mortes coletivas. Isso foi muito falado, já começando a inserir tudo isso num contexto de estar acontecendo, esses daqui vão ser exilados, esses daqui não precisam mais ficar aqui. As coisas não funcionam assim. É importante que a gente compreenda que há necessidades de grupos de espíritos individuais, de coletividades, só que se a gente
tiver um olhar bastante apurado para algumas situações que vivemos ao longo desse tempo, eu não estou falando só de pandemia, a gente vai perceber que muitas das tragédias que levaram coletividades de pessoas foram causadas por uma negligência, por uma imperícia, por uma situação. Ah, mas então porque um erra, um monte de gente paga. O seu livre-arbítrio influencia na vida das pessoas. Se eu fizer uma coisa errada que coloca as pessoas que vivem comigo em risco, eu tomei uma decisão embasada no meu livre-arbítrio e que gerou uma consequência para todo mundo. Então, todo mundo estava na hora. Não. Não é que todo mundo estava na hora. É importante que a gente entenda que o Espiritismo não é uma ciência exata. Nem tudo aquilo que a gente aprende é uma regra absoluta. É igual a história que pouco consola e que as pessoas costumam colocar dentro de uma única caixinha que falar que todo suicida vai para o vale do suicida. As coisas não funcionam assim. Nós somos pessoas individuais com necessidades individuais e o que vai aqui dentro do nosso coração só tem um ser que conhece. E são as questões que estão guardadas no mais íntimo de quem nós somos que são levadas em consideração. A gente não é colocado num balaio como se fôssemos todos iguais e todo mundo segue o mesmo destino. A gente precisa olhar as coisas trazendo de volta para o Espiritismo não apenas essa visão extremamente religiosa, mas lembrar que o Espiritismo, ao mesmo tempo, é uma ciência e uma filosofia. Então, a gente precisa olhar as coisas de forma crítica. Muitas coisas... Desculpa, só te cortar aqui antes que eu perca o raciocínio. Uma pergunta para você e para o Rômulo, tá? Que são dois estudiosos. Vocês também não acreditam que muitas coisas também ainda não nos foram reveladas? Sem dúvida, Matheus. Porque até então a gente está falando de muitas coisas que já foram reveladas pelos espíritos. Mas eu creio que existem muitas outras leis que nós ainda não estamos prontos para recebê-las. Ou é só da minha cabeça isso? Não, sem dúvida. Eu acho que a gente está olhando para a ponta de um iceberg absurdamente enorme. Exatamente. A gente tem como exemplo, né, que Jesus falava por parábolas, porque naquele tempo ele não poderia falar abertamente sobre reencarnação, mortalidade do espírito, né? Então, Matheus, foi perfeito. Eu não tenho sombra de dúvida que tem mas muita coisa ainda que a gente não tem a evolução espiritual para receber ainda, assim como na época que Kardec codificou, né? Ele foi perseguido, falaram que era de tudo, tentaram de tudo. Então, assim, não tenha dúvida, Matheus. Eu acho que falta muita coisa e tem muita coisa para a gente saber. Vai muito tempo, né? Porque assim, a nossa conversa hoje é uma verdade. Só que é uma verdade de hoje. Sim. Né? Sim. Se nós fizéssemos um exercício mental de ter essa conversa daqui 200, 300 anos, provavelmente a nossa conversa não seria a mesma. As leis que nós, né, estaríamos dialogando aqui, com certeza não seriam as mesmas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que se a gente fizesse a mesma live daqui a um ano, a conversa não é a mesma. É verdade. Né? A gente aprende o tempo inteiro, mas aí que tá. O importante é que a gente queira efetivamente enxergar essas lições. Eu acho que da superfície de tudo aquilo que a gente está falando, o que a transição demanda da gente? A transição demanda que a gente definitivamente pegue esses conceitos que hoje já nos são abertos e que já compreendemos, digamos assim, compreendemos, não executamos, e coloquemos em prática. É falar de caridade, mas fazer a caridade não porque depois eu vou precisar, ele vai me ajudar.
olhar as pessoas com empatia e não só pedir que as pessoas tenham empatia por nós. Olhar para a nossa vida, em vez de culpar o fulano, ciclano, beltrano, a gente olhar e falar, tá, mas qual foi a minha participação nisso que aconteceu? O que eu posso fazer para melhorar? Achar e entender que as coisas, elas não vão cair do céu e que quando a gente vive nas palestras espíritas, falando sobre reforma íntima, falando sobre autoconhecimento, não é porque é só isso que o Espiritismo tem para ensinar. É justamente porque é isso que o Espiritismo ensina, que é a base, e que a gente não faz. Aquilo que a gente foge todo dia, porque é difícil, porque dá trabalho, porque fere o orgulho. Então, a gente precisa sair justamente dessa, vamos colocar entre aspas, dessa infantilidade de tudo aquilo que a gente aprende, e todos os melindres que advêm disso, justamente por conta da gente sempre fazer esperando algo. Seja de lá de cima, seja das pessoas que estão aqui perto da gente. É a mesma coisa da gente ir numa casa espírita procurando socorro. A gente chega lá, é atendido, pede socorro, aí numa reunião mediúnica descobre-se que a gente tinha aí um irmãozinho desencarnado nos acompanhando. Ele foi acolhido. A gente sai da casa espírita e já fala, mas o fulano fez isso, o fulano estava desse jeito. Enfim, falando mal, ou então remoendo situações. Ou seja, sai dali daquela situação vivendo exatamente da mesma forma que se vivia antes. Como se o único obsessor que existisse no mundo fosse aquele lá que foi amparado. Enquanto tem outro ali na esquina, olhando, esperando você abrir a porta para ele vir e começar tudo de novo. E aí você vai falar assim, não funciona. O espiritismo não funciona. O espiritismo é mentira. Se a gente não colocar os conceitos que a gente aprende em prática, a gente não vai sair do lugar. Eu disse, o progresso ele vai se cumprir. O progresso é uma lei que sempre se cumpre. Mas quanto tempo a gente vai demorar com todo esse conhecimento que a gente tem, com tudo isso que a gente já sabe, que tem que ser feito e a gente continua teimando em não fazer? Você sabe, Rafa, você falou a respeito disso, né? Eu converso muito com os meus amigos e eu falo que o difícil é pôr em prática. Ser espírita dentro do centro espírita é a coisa mais fácil do mundo. Agora, quando o cara vai na reunião, eu quero ver você ser espírita ali na calçada, a partir dali. Ser evangélico dentro do culto, dentro da igreja, é muito fácil. Ser católico dentro da igreja, na hora da missa, é muito fácil. Mas e a hora que termina o culto, a hora que termina a missa, a hora que termina a reunião espírita? A gente precisa ser espírita ali. A gente cruza, às vezes, a calçada e a gente se depara com algumas situações e a gente vira o rosto. Até dentro da própria igreja, até dentro do centro espírita, da missa, quando sai a gente está falando mal. Você viu fulano, você viu ciclano, né? Então, assim, quando a gente fala que a gente precisa, e quando você fala da importância da gente colocar tudo isso em prática, a gente precisa não só saber o Evangelho de Jesus, a gente saber sobre a doutrina espírita, a gente sabe o quanto a gente está colocando em prática de tudo isso. Eu falo que a gente não trabalha com quantidade, a gente tem que trabalhar com amor. O importante é quanto de amor a gente coloca em tudo que a gente faz. Se eu sou um professor, o que vai importar é o quanto de amor eu coloco na minha profissão. Se eu sou um escritor, o quanto de amor eu coloco na minha profissão. Então, quando a gente vai fazer algo, a gente precisa saber a quantidade de amor que a gente põe em tudo isso. É muito importante a gente deixar bem claro isso. A gente, quando fala em caridade, a gente precisa viver a caridade, verdadeira caridade. Hoje a gente vê muito. Eu me monitoro muito, Rafael, na questão de caridade. Eu vejo algumas pessoas realizarem trabalhos brilhantes, magníficos sobre caridade, mas na primeira oportunidade ela tira a foto e expõe a pessoa que está recebendo.
Então, eu já tive problema em lugares que eu frequentava, participava de campanhas de arrecadar alimentos, brinquedos, roupas, e eu era contra, sempre fui contra expor a pessoa que recebia, porque eu acho que não há necessidade de tudo isso. Aí as pessoas vinham com a desculpa que precisava divulgar para poder arrecadar. E eu disse que não. Mas tem uma diferença, né? Tem uma diferença bem grande. Você entendeu? Então, é o quanto a gente está pondo de amor em tudo que a gente faz. Paulo de Tarso sempre falou, né? O amor é o único caminho. E a gente sabe que através do amor, tudo se modifica, tudo fica diferente. Então, a gente pede, quando a gente fala o que a transição planetária demanda de nós, eu acho que demanda muito mais amor, muito mais perdão ao próximo, muito mais empatia, a gente saber colocar no lugar do próximo. Né? A gente fala tanto da palavra perdão, mas quando a gente é tentado, quando a gente é contrariado, eu não falo mais com essa pessoa. Eu perdoo, mas eu não falo mais com essa pessoa. Eu perdoo, mas eu não vou mais no lugar que essa pessoa vai. Então a gente precisa colocar um pouco mais de amor em tudo isso. Eu acho que a transição planetária, ela demanda muito mais amor. Está faltando amor, o calor humano dentro da sociedade, do planeta inteiro. Amor, é coragem, né? Pois não, Matheus? Pode falar, Matheus. Não, o Pena colocou aí, ó. O Pena fez uma colocação aí. O Pena disse que o nosso maior obsessor somos. Como é que é? O nosso maior obsessor somos nós mesmos. Exatamente. Ô Matheus, ô Rafa, eu não sei, para mim tá parecendo um chiado na live. Tá aparecendo para vocês ou é só para mim que tá um chiado? Eu acho que é barulho de chuva, aqui tá um temporal. Não, então é isso. Tá ótimo. Eu me escondi aqui no quarto, que é mais abafado o som, mas acho que ainda assim. Marília tá caindo água, então, Rafael. Tá um terror, todo dia. Vamos lá. Então, Rafael, quando a gente fala nessa questão da gente fazer... A gente sempre fala, né? Transição planetária. A gente acha que tudo depende do outro. Né? E a transição planetária pode começar de dentro de nós, né? A gente que propõe a ser uma pessoa sempre falar um bom dia, às vezes no ambiente de trabalho. O quanto é complicado o ambiente de trabalho, não é, Rafaela? Não é, Matheus? A gente sabe o quanto é complicado o ambiente de escola, o ambiente social, até mesmo para quem mora em condomínio, o quanto é difícil conviver em sociedade. Então, a transição planetária, ela pede muito isso da gente. É o saber. Mas você sabe que isso daí, Rômulo, foi uma coisa que particularmente eu ganhei na pandemia. Porque eu me tornei uma pessoa muito mais tolerante depois da pandemia. Sabe, que eu não tinha tanta tolerância assim. Acho que o fato de eu ficar... ter uma introspecção, né? ter um contato maior comigo mesmo, me conhecer mais, entender as minhas limitações, entender um pouco mais dos meus defeitos. Isso me trouxe um pouco mais de empatia e tolerância em relação ao próximo. Antes eu não tinha muito essa visão. Conforme eu fui me conhecendo um pouco mais, né, que a pandemia pelo menos a mim, obrigou a esse autoconhecimento, a essa introspecção, eu me tornei um pouco mais empático em relação ao próximo. Mas é justamente aí que tá, né? O autoconhecimento, ele é o nosso ponto de partida para diversas evoluções que a gente persegue. Justamente porque no momento que você se olha com sinceridade e desprovido de toda e qualquer vaidade ou orgulho, você percebe, aí que eu falei, né? Demanda coragem, demanda amor e demanda coragem. Porque se enxergar como uma pessoa frágil e falha, demanda coragem que fere o nosso orgulho. E a partir do momento que a gente toma efetivamente consciência disso, a gente consegue olhar para as outras pessoas com mais empatia. Porque, na verdade, a gente espera que as outras pessoas sejam perfeitas
enquanto a gente segue errando como se tudo tivesse normal. Mas a gente exige isso do outro. Então, é o sempre esperar que o outro faça. É sempre achar que o outro está errado e eu não estou. Quando você se olha com sinceridade, aí você enxerga que você é tão errado quanto, ou mais. Aí você começa a enxergar as pessoas de uma outra forma. Só que isso demanda uma coragem extrema, que você teve num momento de extrema fragilidade que você estava atravessando. E nós, às vezes, não vivendo situações tão complicadas quanto o quadro que você enfrentava, a gente foge disso, a gente continua achando que é melhor apontar o defeito do outro. Como se a mudança tivesse sempre que partir das outras pessoas. Eu já não preciso, eu já aprendi. Eu já li o livro dos Espíritos, o Evangelho. Eu faço Evangelho no lar, eu vou no centro toda semana. Eu não preciso. Às vezes precisa mais. Exatamente. Sabe a história do espírita que acorda depois de desencarnar e vê que tá no umbral e fica nervoso? É mais ou menos por aí. O espírita, quando ele... E esses dias eu fiz um vídeo curtinho, mas fiz um vídeo sobre isso, do quanto a gente encontra, principalmente no nosso meio, onde há muito estudo e onde há muito esclarecimento e consolo, a prepotência do saber. Você achar que porque você leu isso, você sabe isso, você entende disso, pronto, você está acima das outras pessoas e você se coloca num papel de professor que não nenhum de nós, a não ser por profissão terrena, pode ocupar e acaba agindo com menos caridade do que aquele simples e humilde e ignorante em termos de conhecimento em si, mas que tem uma experiência de vida que dá um baile em todos nós que já devoramos aí não sei quantos livros. Exatamente. Então, é preciso que a gente olhe com essa sinceridade para nós, que a gente perceba o quanto disso afeta as nossas vidas, mas também a dos outros. O quanto essa nossa arrogância e essa nossa mania de sempre procurar culpar terceiros, seja ele espírito, seja porque a culpa ou é do obsessor ou é do outro que brigou, que discutiu. Eu nunca estou errado, né? Quando, na verdade, a história tem sempre 3 versões. A minha, a sua e a verdade. Porque nem eu estou falando tudo que aconteceu e nem você. A gente sempre vai atenuar a nossa parte para que o outro seja pintado como o errado de toda a história. E enquanto a gente seguir fazendo isso, o mundo vai evoluir? Vai. Já falei que vai, né? A gente já sabe, pelo nosso conhecimento técnico de ler ali, pelo menos a pontinha do iceberg. Agora, será que todo mundo quer, né? Todo mundo quer viver numa terra mais feliz, numa terra mais calma, numa terra onde prepondere o bem ao invés de tanta maldade como a gente vê nos dias de hoje. Mas a gente não quer, né? Deixar de ser parte da maldade em muitas situações, claro que guardadas as devidas gravidades das atitudes de cada um de nós. A gente quer viver no bem, mas a gente não quer mudar. A gente acha que é perfeito e que, nossa, vai ser o primeiro a chegar na Terra a regenerar. Você sabe, né, Só que a gente não... que a gente vê dentro dos livros, né, que a gente costuma ler, a gente procura... a gente tem muito a curiosidade quando você falou do espírita, quando se dá conta que está no umbral. Eu não me lembro agora o livro, eu não vou lembrar se foi um livro ou se foi um texto que eu li a respeito, falando sobre isso. Que uma grande maioria das pessoas que estão no umbral são de espíritas. E essas pessoas se achavam que, como tinha, entre aspas, algum conhecimento, né? É aquilo que você falou, que já dominava tudo isso, eu vou direto para um nosso lar, e quando se deparava, estava no umbral, né? E aquela pessoa, às vezes, mais simples, sem conhecimento, consegue um caminho de luz. E a gente sempre procura falar aqui para os nossos amigos, para as pessoas que estão com nós na live, que o grande importante não é a quantidade de livro, às vezes não é os diplomas que você tem pendurado na parede, são as suas atitudes, são a sua conduta moral. É isso que vai valer quando a gente passar para o plano espiritual. E o mais importante de tudo é uma coisa chamada consciência. Nós, quando desencarnarmos, nós vamos para os locais
da mesma frequência que a gente está emanando, da nossa consciência. Somos nós que criamos os locais. Então, ninguém tem passaporte carimbado, né, Rafael? Nem para o plano espiritual de luz, nem para o umbral, nem para qualquer outro lugar. Não existe quem esteja com... Claro, tirando algumas exceções que esteve aqui, o grande ciclo, grandes pessoas, grandes espíritos encarnados. Então, quando a gente fala que o que leva a gente para um lugar bom ou ruim é a conduta, são os exemplos. A gente aprende através dos exemplos. As palavras é muito bonito, nos ensinam muito, mas os exemplos é o que marca sempre a gente, através dos exemplos. Né? Rômulo, só te cortando aí, falando um pouquinho aí em relação a nossa disciplina aí, você me desculpa te lembrar, mas a gente tem um horário aí, tá? De término, né? Que a gente se propôs aí com a espiritualidade, né? Então, só para ser o chato aí da história aí, tô te lembrando, tá, Rômulo? Rafa, só fazendo um comentário antes da gente passar a palavra final, vou pedir se a Rafaela pode fazer uma prece para a gente encerrar, claro, a nossa live. Você sabe um grande exemplo que eu tirei da pandemia, que eu achei muito curioso, e para a gente ver como que a visão mudou durante a pandemia. Quando iniciou, que estourou, que explodiu a pandemia, né? Aqueles casos, mortes, não tinha leito, não tinha UTI. Quem eram os nossos heróis na pandemia? A enfermagem brasileira, os médicos, né? Eu vi muita gente postando os heróis no Facebook, no Instagram. Eu tenho orgulho da enfermagem. E recentemente a enfermagem, através de um projeto de lei, ganhou o piso nacional da enfermagem, que teve um bom aumento no salário. Os deputados e os senadores, eu não me lembro quem, fizeram de tudo e barraram o aumento para os heróis. Deixaram de ser herói, né? Quando a pandemia estava estourando, todos, assim, os enfermeiros eram nossos heróis. Depois, quando mexeu na parte material, que era a parte do aumento, deixaram de ser herói. Eu achei muito curioso o que aconteceu com a pandemia, uma injustiça enorme com esses profissionais da área da saúde. Rafaela, eu vou passar a palavra para você. Gostaria de te agradecer. Passou muito rápido. Já quero o convite estendido novamente para você fazer uma nova participação com a gente. Claro. E você também pudesse falar um pouco, a gente fazer uma live sobre os seus livros, você escolheu. Isso, falar dos livros dela, né, Rômulo? Muito importante você divulgar aqui seus livros, falar a respeito, como foi. O Luiz falou do importante as pessoas participarem. Então, gratidão. Eu vou pedir para você se você pode fazer a nossa prece final para a gente encerrar a nossa live respeitando sempre o horário da nossa live. Matheus, passo a palavra para você, depois com a Rafaela para a gente encerrar. Mais uma vez eu te agradeço, Rafaela. Eu sou uma pessoa que particularmente não tinha muito conhecimento desse tema, né? Era um tema que para mim gerou bastante curiosidade quando eu fiquei sabendo que era esse, né? E muita gratidão por estar aprendendo um pouco mais nessa noite de hoje, por você estar aqui doando com amor e carinho o seu conhecimento, o seu tempo. E muito obrigado, espero que a gente se encontre aí em breve. E que as pessoas, você passe seu Instagram, ela acompanha a Rafaela no Instagram, ela faz conteúdos maravilhosos. Então passe suas redes sociais, Rafaela. Pode ficar à vontade, pode encerrar, que depois eu volto para a gente terminar a mesma live. Gratidão. Maravilha, maravilha. Gente, só agradecer. A gente poderia passar horas mesmo aqui falando disso, porque uma coisa vai puxando a outra, mas espero que tenha sido de valia. A gente volta, com certeza vocês me convidando, eu estou aqui. Que a gente tenha essa disciplina, que a gente perceba que a humildade é a base de tudo, para que a gente consiga se enxergar como imperfeito, olhar as pessoas com mais empatia e que a gente consiga se unir num propósito comum, sem tanto melindre, sem tanto egoísmo, como grande parte de nós vem fazendo hoje. Não, só gratidão por ter podido estar aqui com vocês e chamando, eu estou aqui de novo. Nós que agradecemos, nós vamos agendar uma nova live para você falar sobre os seus livros, ou o mais recente, né, Almas Apaixonadas.
Vou fazer um pupurri. E aí nós vamos tentar trazer o professor, viu, Rafaela? Porque tá difícil. Eu acho ótimo. É que hoje ele estava num campeonato, então ele não pôde comparecer. Rafaela, Sim, você poderia sim. fazer a prece final para Claro, a nossa live? claro. Vamos lá. Claro. Quem puder, que feche os olhos nesse momento, agradecendo a essa espiritualidade tão luminosa que sempre nos ampara, que nos acolhe nas nossas imperfeições, nas nossas necessidades de entendimento, que tem tanta paciência com os nossos processos. Que nós também tenhamos essa paciência com os processos alheios, com as nossas próprias falhas e com as nossas próprias necessidades. Que todos os dias a gente se levante disposto a aprender um pouquinho mais. E que todas as lições daquilo que nós tratamos no dia de hoje sejam internalizadas por nós e colocadas em prática, sempre confiantes no amparo de Deus, do nosso irmão mais velho, Senhor Jesus Cristo, da espiritualidade amiga e desse mentor que cada um de nós tem e que não nos desampara jamais. Que encontremos na fé toda a força necessária para caminharmos, mas sempre relembrando que a fé é ação, e sendo ação, demanda que nós caminhemos. Então, é dessa caminhada que nascerão os nossos méritos. E que a gente tenha força para perseguir isso todos os dias. E que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Rafaela, Tchau, tchau, obrigado. Gente, Até obrigada. A próxima. Tchau, Até. Rômulo. Tchau, Fiquem Rafaela. com Deus. todos Tchau, que tchau. aqui estiveram acompanhando mais uma live do Papo de Amigos, a nossa convidada Rafaela, gratidão. Até semana que vem, na próxima terça. Até. Que a semana seja abençoada com muita paz, com muita luz. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.